The pick is... Ai, amigos! Está começando mais um BRF Futebol. Beleza, Felipe? Com a entrada dessa triunfal, não tenho mais o que falar, né? Só apresentar aí que a gente está com esse convidado especial hoje, Felipe Vieira, do On The Clock, um cara que manja muito aí dos prospectos do draft, e a gente vai discutir aqui um pouquinho, trazer o top 5 aí do Felipe, de cada posição, de cada skill position, né? Que é o mais importante para o nosso fantasy, e vai dividir aqui com a galera que está aqui também, né? Tem o Sérgio, que você já conhece, nosso especialista aqui dos prospectos. Fala aí, Sérgio. Fala aí, Caio. Fala aí, todo mundo. Muito bom receber o Felipe. Tem muito material muito legal lá no Under The Clock. Depois o pessoal quiser olhar. O guia deles é sensacional. Eu tenho minha versãozinha aqui. Me ajuda muito na hora de fazer meu ranking também. Prazer estar com ele aqui hoje. Olha aí, a gente tá aqui, já tá com a pesca, né, Sérgio? Já tá com a pesca aí do Felipe, com o guia do On The Clock, prestigiando o On The Clock, que é, sem dúvida, um dos melhores trabalhos sobre a NFL no Brasil, sobre o college. Pô, fantástico. E a gente tá aqui com a estreia também, né? André Amaral, estreando no BR Futebol, estreando no podcast. Fala aí, André, tudo beleza? Fala, Caião, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que vocês estiverem ouvindo a gente aí. É uma honra estar estreando com um convidado tão especial, uma referência do futebol americano no Brasil como é o Felipe. Eu queria agradecer muito o convite e vamos que vamos aí ranquear essas posições que a gente tão aprecia no nosso querido Fantasy Futebol. Beleza. E aí, Felipe, assim, apresentações já feitas, eu queria que você falasse um pouquinho aí de você, do trabalho do On The Clock e de sua relação com o Fantasy, meu velho. Como é que você joga? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, para quem não me conhece, sou o Felipe Vieira lá do ontheclock.com.br, site focado 100% em draft. Estamos falando de draft aí o ano inteiro. Em junho a gente já vai estar falando de 2022, de Sam Howell, de Breece Hall, enfim, tem muita coisa que a gente já vai adiantando aí, né? Mas falando um pouquinho de fantasy, eu confesso assim, que por um certo período da minha vida, sabe quando você tem aquele momento que você se acha mais inteligente que os outros, fala, não, pô, fantasy é bobagem, quem assiste, quem vê fantasy, quem acompanha só por fantasy, né, é aquele fã casual, não sei o quê. Só que, assim, é uma grande bobagem, né? Porque a gente consegue traduzir muita coisa da produção do jogador pela qualidade do jogador, de fato. Daí, às vezes ficam, você é analista, você gosta de tal jogador porque ele pontua bem no fantasy. Claro, se ele tá pontuando bem no fantasy, ele tá produzindo na NFL. É óbvio. Qual o problema disso, né? Vê algumas pessoas ainda que tem esse negócio de o cara só é conhecido porque só gosta de tal jogador porque joga o fantasy, ele pontua bem. Sim, é por isso que eu gosto dele mesmo. Ele faz touchdown, ele ganha jarda. Pra mim, acho que é uma qualidade importante, uma característica importante do jogo, né? Mas falando um pouco sobre o fantasy, assim, de forma geral, eu demorei muito tempo, assim, para entrar num Dynasty, né? Não achar uma liga, de fato, que todo mundo tá envolvido na liga. Então, assim, agora eu já estou mais acostumado, mas, sim, acho que eu comecei a jogar Dynasty, de fato, lá para 2016. Daí a gente tem aquele período de aprendizado, você faz umas trocas no Dynasty e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Isso te persegue por
o resto da vida, né? Todo mundo tem uma troca que você fez lá em 2017 que você fala, se eu não tivesse trocado esse fulano, agora tava tudo melhor a minha Não vida. só uma, hein? Nossa, Tem aquelas que você não fez que salvou a sua franquia. O fulano recusou a sua troca, você ficou pé que ele recusou, mas hoje você dá graças a Deus que ele recusou uma troca. É verdade. Mas eu acho que isso já aconteceu comigo e Sérgio algumas vezes, por sinal. Mas você é aquele cara que joga muitas ligas, é mais conservador, joga poucas ligas, prefere focar. Eu jogo pouco, cara. Assim, de Dynasty que eu dou realmente valor, eu jogo 3. E aí de redraft também acaba ficando 2 a 3 por ano. Mas teve ano que eu fiquei maluco, assim, de colocar mais de 10 ligas. Só que nunca mais na minha vida eu faço isso. Então, sem dúvida. Eu faço aquelas minhas 5, 6 ligas, assim, eu já tô aceitando a sexta porque eu não posso recusar, sabe? Porque, não, é a liga do time que eu treino. Pô, Felipe, vamos participar, não sei o quê. Daí fica chato não jogar. Aí acaba entrando. Mas se vier um convite assim, tá sobrando, quer entrar, Felipe? Não quero, não tira dessa que eu não quero saber. Mas eu dou foco aí nas outras, mais no Dynasty, inclusive. O Dynasty é onde eu fico matutando quase que diariamente aí o que eu vou fazer, principalmente nessa época, né? Essa época para Dynasty é fantástica, né? Assim, hoje em dia me empolgo muito mais com as Dynasty, eu tenho isso também, mas eu sou que nem aquele bêbado da primeira vez que diz assim, nunca mais eu bebo. Então, todo ano eu digo, não, eu vou entrar em poucas ligas, né? Então vou fazer hoje. No meu máximo é 8, eu entro em 15, 11. Então, nunca mais, ainda mais trabalhando com isso, direto com fantasy, acaba rolando muito convite, né? Ano passado eu tava assim, bem conservador, com minhas 8 ligas e tal. Aí entrei no Scott Fish, entrei no outro, vários internacionais aí que a gente acabou entrando. Então fiquei com umas 15 ligas, pelo menos 5 era eu e Rui, para dividir aí o transtorno. Então, e organizando também campeonato, a gente acaba entrando. Mas beleza, a ideia aqui também é a gente falar do que está em voga agora, o que é o trabalho do On The Clock, né? 100% focado em draft, e nada melhor do que a gente falar dos prospectos para o Fantasy, né? Nossos rankingzinhos aqui, a gente vai fazer um top 5 aí de cada um, espelhando do Felipe, e a gente vai começar com os quarterbacks. Quarterbacks têm dividido paixões aí, eu acredito, e eu acho que a gente vai ter um pouquinho de polêmica nesses top 5. Então, eu queria saber aí, Filipão, quem é seu top 5 de quarterbacks aí nessa ordem para esse draft e para o Fantasy, né? Que você acha que vão ser bons no Fantasy, vão pontuar? Tá, vamos lá. Então, começando do quinto. No quinto é Mac Jones, de Alabama. Acho que nenhuma surpresa aí, né? Meu quarto... Será que tem surpresa? meu quarto é o Trey Lance. O terceiro é o Zach Wilson. O segundo é o Justin Fields. E o primeiro, o Trevor Lawrence. Com um detalhe importante. Trevor Lawrence e Justin Fields estão muito próximos. Quem comprou o guia sabe que eles estão próximos. E para Fantasy, o preço que você vai pagar no Trevor Lawrence, eu prefiro muito mais pagar no Justin Fields. Então, assim, o custo-benefício para mim do Justin Fields é maior do que do Trevor Lawrence. Eu já gostei do ranking do Felipe, porque eu adoro Justin Fields também. Se eu tivesse a escolha lá em cima no Superflex, se eu tivesse a 1, por exemplo, eu tentaria descer para ficar com o Justin Fields, porque eu gosto muito dele, acho que ele tem um futuro muito bom na NFL, gosto que ele corre muito bem, né? Ele tem um passe longo muito, muito bom. Eu queria saber, perguntar uma coisa pro Felipe, se ele acredita nessa situação do Mac Jones para São Francisco. Não é muito, é um pouco de boato e tal, mas eu acho que isso muda muito o valor dos quarterbacks para esse ranking agora. O que você tá achando disso, Felipe? Cara, assim, mesmo ele indo para São Francisco, eu ainda teria ele como meu quinto.
eu acho que tem uma possibilidade muito grande de termos Mac Jones. Assim, se tivesse que apostar, para mim é Mac Jones é o mais provável. Depois é o Trey Lance para São Francisco e depois o Justin Fields. Aqui estou falando em, né, quem que eu acho que São Francisco vai draftar. Uhum. Então, assim, o Mac Jones em quinto, mesmo caindo num lugar muito interessante aí, né, em São Francisco, um ataque legal, ele tem um problema que é a falta do jogo terrestre, né? É um cara que não produziu isso em Alabama, e quarterbacks de fantasy que não correm, antigamente era um luxo, né? Hoje é necessário. A gente vê, por exemplo, o Brady, que teve uma temporada espetacular no ano passado, em liga Sim. padrão, que é 4 pontos por touchdown, ele ainda assim foi o QB 7, se não me engano. Então, assim, precisa remar demais para você chegar lá no topo, né? O Lamar Jackson, por exemplo, que teve a temporada fraca em jardas aéreas, foi melhor. Então, assim, eu acho que o Mac Jones é isso. Se der tudo certo para ele se tornar um grande jogador, ele ainda assim vai ser um quarterback de fantasy que não agrade tanto pela falta do jogo terrestre. Então, Felipe, puxando o gancho aí que você soltou pra gente, eu vou até tentar lançar uma leve polêmica e já dizer que no meu top 5 ideal, o Justin Fields estaria inclusive à frente do Trevor Lawrence pela questão do jogo corrido, né? E pensando em fantasy. O sonho para o jogador de fantasy é ele cair no ataque do Kyle Shanahan, sendo a pick 3, por mais que as reports que a gente leia todos os dias deixem esse sonho dia a dia mais distante, parece, né? Mas até quinta-feira a gente pode sonhar com isso, e ele caindo em São Francisco solidificaria para mim como o principal quarterback para o fantasy dessa classe. E aí também uma diferenciação entre Trey Lance e Zach Wilson, eu iria naquilo que você também já falou, da questão da pontuação do touchdown de passe, né? Nas raras ligas em que pontuam 6 por touchdown de passe, equiparando o touchdown corrido ao touchdown de passe, eu acredito até que o Zach Wilson poderia ficar à frente do Trey Lance por também ter uma chance maior de titularidade mais cedo, né? O Trey Lance é visto por muitos como um dos mais crus desse top 5, né? Talvez o mais cru, que deveria ficar na reserva no primeiro ano para muita gente, mas ele talvez é o que tem o potencial de fantasy, inclusive, maior de todos, por ser um prospecto muito forte no jogo corrido e no biotipo mesmo, né? Quem sabe ele pode atingir patamares de Cam Newton no auge, ou do Josh Allen mesmo no último ano, que foi o principal quarterback, ou um dos 2 principais quarterbacks para o fantasy, né? O Lance estando em quarto, para mim, pensando em Dynasty, muito por conta desse motivo aí de talvez você tenha que esperar um ano dele, sabe? E não acho que ele tenha uma capacidade de ser um quarterback que vá pontuar tanto no jogo terrestre como o Ken e como o Josh Allen, que são extraterrestres, né? Foram extraterrestres, né? Pelo menos nos últimos anos aí. Não acho que ele tem toda essa fisicalidade, todo esse atleticismo, todo esse corpo para aguentar tanta porrada quanto os dois aguentaram, né? Então eu tenho o Wilson um pouquinho na frente dele, mas se você tiver, por exemplo, a Dynasty tá imaginando aí que o Trey Lance vai sair lá para final de segunda rodada, talvez comecinho de terceira. Por se você conseguir pegar o Lance no começo de terceira, dá para ficar bastante satisfeito, porque provavelmente você
jogador de terceira rodada em Diners, você não tá esperando muita coisa, né? Pelo menos não no primeiro ano. Então, geralmente você vai gastar ali com algum quarterback mesmo, ou um tight end que tight end demora mais, ou uma aposta total aí em running back ou wide receiver. Então, eu entendo o Lance ter a possibilidade de estar na frente aí do Wilson, mas hoje eu ainda tenho o Wilson, que eu acho que é um cara que vai chegar e vai jogar mais rápido, então você vai conseguir ter uma produção dele instantaneamente, né? E é um cara com ângulos de passe que levam a comparações de teto para Aaron Rodgers e até Patrick Mahomes. Então, se você conseguir ganhar essa loteria, selecionando ele, às vezes vale a pena mesmo, ainda mais nas ligas que pontuam com 6 pontos por touchdown de passe, eu acredito. Né? Só para matar também a questão que você falou do Fields, dele, de repente, né, dependendo de onde cair, estar mais alto do que o Lawrence, eu estou totalmente ok com esse seu, entre aspas, hot take, porque o Fields, de qualquer ângulo que você olha para ele é um quarterback de elite para fantasy. Então, é um cara que é extremamente móvel, tem um passe longo que é ótimo também. Então, eu consigo entender isso, sabe? E daí você vai cair num sistema melhor ainda. Você conseguindo brincar aí, eu tenho A1, posso descer, acumular mais alguma coisinha. Putz, seria o meu plano, né? Se tivesse numa super flex aí com essa possibilidade. Sem dúvida, draft é sempre uma questão de custo-benefício, né? Você não precisa gastar tanto no Lawrence se você tem essa possibilidade de conseguir o field 5, 6 escolhas depois. Né? Exato. Deixa eu fazer só uma última pergunta aqui, aproveitar que você é do Panthers BR. Você acha que tem alguma chance do Panthers ainda draftar algum quarterback, ser esse o Justin Fields? Porque o meu sonho, depois que o 49ers meio que desistiu do Fields, era ele ir pra lá. Só que aí vocês fizeram a troca pelo Darnold, então eu queria saber, tem alguma chance do Panthers ainda draftar um QB? O que você acha? Tem sim. E o QB que eu tô, assim... eu não tô querendo criar expectativas, porque para mim seria uma escolha home run dos Panthers na 8, né? Mas eu acho que há essa possibilidade. Porque os Panthers, eles trocaram pelo Darnold, mas eles não pegaram o quinto ano, né? A opção do quinto ano do Darnold. E a opção do quinto ano termina no dia 3 de abril. 3 de maio. Depois do draft. Depois. Então, assim, foi perguntado, teve até uma coletiva hoje entre o head coach e o general manager, foi perguntado, assim, vocês têm algum quarterback que vocês estão se interessando, que é interessante para vocês, para o sistema de jogo de vocês? E daí o head coach olhou assim pro GM, deu um sorrisinho e respondeu, yes. Ponto. Então, assim, eles não iam fazer essa troca de olhares e falar, tem chama Trevor Lawrence. Pô, Trevor Lawrence vai sair, não tem a mínima possibilidade. Tem chance, né? Então, eu acho que tem sim, e que eles estão ainda esperando isso, porque se eles não tivessem um jogador que eles achassem que poderia cair para eles na 8, eles provavelmente já teriam escolhido a opção do quinto ano do contrato do Darnold, né? Esperar até o draft significa que você vai ver o que vai acontecer no dia 29. Eu acho que tem uma possibilidade, sim. Eu não quero me iludir, mas... Eu acho que eu tô torcendo tanto quanto você para ele ir para lá. Mas outro destino que eu queria destacar para o Fields, que eu acho que seria muito bom para o Fantasy, é o Denver Broncos, uma escolha depois. E saiu, acho que hoje, um report também, no sentido de que eles não estão tentando subir, então eu não sei quão realístico seria o Fields caindo para 9, mas se ele cair lá, tem armas muito interessantes, eu acho que seria um belo de um fit também. Tem muitas armas mesmo, mas se o Panthers deixar ele passar, então a gente já sabe que vai ter alguém em depressão aqui, né? Certamente. Pode olhar lá na live a gente vai fazer live do draft no canal
do YouTube do On The Clock. Pode colocar, saiu 8 fields ainda tá disponível. Se a Carolina não escolheu, você fala, ih, deixa eu ver a cara do Felipe triste lá. Pode ter certeza que vai estar lá, cara triste. Eu ia até perguntar aí qual era que vocês achavam que seria os landing spots, e vocês já me responderam também, do Justin Fields. Alguma coisa preocupa você, Felipe, na questão do Justin Fields demorar um pouquinho ali no pocket? Você acha que ele não depende um pouco de uma OL melhor para realmente se destacar? Você tem alguma impressão sobre isso? Não, cara, isso não me preocupa nem um pouco. As pessoas, é até curioso que as pessoas tratam ele como se fosse, ele só fica focado em uma leitura, na primeira leitura. Pô, o cara tem média aí de jarda por tentativa de passe de 12 ponto alguma coisa, que é altíssimo. Então, assim, se você só fica ali esperando abrir a longa para lançar lá, ele não seria um prospecto que teria 67% de aproveitamento de passe, que não sofre tanto sacks, e que eu vejo muita gente falando disso, que ele só fica na primeira leitura. Só que eu não vejo número sendo trazido para isso, porque para mim ele é o quarterback que mais faz progressão desta classe. Então, assim, para mim é exatamente o oposto. O Trevor Lawrence é um cara que solta a bola rápido na primeira leitura dele, ponta livre, solta. E jogando na ACC, numa conferência mais fraca, com um time muito mais forte que qualquer outro que enfrentou no calendário, basicamente, geralmente a sua primeira leitura vai estar livre. Então, eu confesso que eu não consigo entender esse argumento aí para o Justin Fields. Para mim, ele é um dos quarterbacks que mais tem essa progressão, que mais faz leitura, sai da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta. Estou cansado de ver no tape ele fazendo isso. Então, não me preocupa nem um pouco. Também o problema de ter essas conversas assim é que os meus concorrentes nas minhas ligas acabam gostando dos jogadores que eu gosto também, mas faz parte, né? Então, Felipe, continuando aqui a nossa conversa, qual é o seu top 5 de running backs? Cara, eu te falar que eu tô com você aí nesse negócio de você vai falando publicamente, seus concorrentes, é a pior coisa, cara. Pra você deve ser ainda pior, né? Que você escreve muito sobre isso, então pra Liga Dinastia deve ser horrível isso. Que assim, eu ainda não falo tanto de fantasy, né? O David não é lá muito fã de fantasy, eu acabo falando um pouco mais, assim, de vez em quando no podcast. Uhum. Mas eu tento dar uma escondida no jogo também, cara. Porque nesse ano eu tô em uma das ligas, eu tô com a pick 3 e com a pick 5. Então, assim, eu preciso dar uma manobrada aí pra ver se eu consigo fugir de não falhar. E é Superflex essa liga ou não? Não, ela é... Então, por enquanto, menos mal, né? Sim, mas vamos ver os próximos. O problema é agora. O problema vem agora. Mas o meu ranking aí de running backs é surpreendente porque vai ser diferente do que está no guia, tá? Né? Então, em quinto aí eu tenho Kenneth Gainwell. Em quarto eu tenho Michael Carter, de North Carolina. Em terceiro eu tenho Najee Harris, de Alabama. Em segundo eu tenho Travis Etienne, de Clemson. E em primeiro eu tenho Javonte Williams, de North Carolina também. Aí uma surpresa, porque para quem me acompanha no On The Clock, eu tenho Najee Harris como principal running back da classe, né? Então, Najee Harris, para fantasy, eu tô colocando ele em terceiro. Seria por causa da idade, será, Felipe? Um pouco também, mas tem um outro fator que eu acho importante, que é a velocidade, a explosão do Najee Harris. A gente tá cansado de ver o exemplo mais clássico, que é o Barkley. Você vai ter jogo de fantasy que ele vai ter 1,
3, 2, 1 jarda, né? E daí, de repente, você tá jogando contra ele no Fantasy e fala, pô, tá bom, estão parando feliz. bem o Barkley, tá tranquilo. Aí, quando você olha, atualiza o aplicativo, apareceu 14 pontos, você fala, 14 pontos? O que aconteceu? O que aconteceu? Você vai ver lá, corrida de 80 jardas de Saquon Barkley para touchdown. Você fala, Famosa big play. exatamente. Então, acho que isso falta pro Najee Harris. É até curioso porque o Javonte Williams também é um jogador que não tem essa velocidade final, essa explosão para bater tantos home runs, tantas big plays, mas é um cara que ele consegue produzir melhor ali na questão da mudança de direção dele, de quebrar, de fazer errar tackle. Então acho que ele acaba produzindo, vai ser um pouquinho melhor do que o Najee Harris nessa questão. E daí, claro, também entra o fator idade, né? Aí a gente tem um running back já mais velho, né? O famoso breakout age aí. E o Javonte Williams é um cara que me agrada um pouquinho mais. Mas assim, de falar que os três estão muito distantes um do outro, não estão. Eu acho que os três estão bem próximos, assim como estão no guia, mas para fantasy eu dei essa adaptada aí de leve, né? E o Travis Etienne em segundo, porque o Travis Etienne é quem eu vejo que tem essa explosão maior de conseguir bater home run, né? Então eu até escrevi um artigo no nosso site, né, com o top 10, e os 3 primeiros para mim não tem a menor dúvida, né, que são esses. Sim, muito parado, assim. Então tem um gap bem considerável. Bem grande. Os 3 são aí jogadores de top 5 em Dynasty, e o quarto colocado eu vou pensar segunda rodada. Começo da segunda rodada. Mais ou menos por aí com que eu tenho o Kenneth Gainwell e o Michael Carter. Então, eu inclusive dividi nas tiers, né, que eu sempre gosto de separar assim, e eu coloquei, eu sempre procuro ter essa tendência de priorizar o otimismo, né, o chamado upside. Então eu até dividi os 3 em 2 tiers, mas não tão distantes, né? Seria o Najee e o Etienne na primeira e o Javonte na segunda tier, mas eu realmente acho ele o mais equilibrado e talvez seja o mais pro-ready, né? Que eles chamam, mais o que tem mais equilíbrio entre todos os atributos e dependendo do landing spot, porque para fantasy no fim das contas, principalmente para running back, eu acho que conta demais, né? Isso aqui pode mudar tudo quinta-feira. Sexta, né? Quinta-feira provavelmente não vai mudar muita coisa, mas na sexta deve mudar. Quem tinha terceiro passa a ser o primeiro, quem estava em primeiro vai para terceiro, porque tal time, por exemplo, Najee Harris em Pittsburgh, não me agrada. Ele ficaria em terceiro mesmo, tá? Mas daí surgiu um boato aí que eu nem levei a sério, mas só para dar um exemplo, do Travis Etienne em Washington, né? Deus Washington, me livre. Aí pesadelo pra gente isso aí. Exato. Pior ainda para... Vou sonhar e tudo hoje com isso aí. Mas então, Felipe, sobre esse boato do Najee em Pittsburgh, eu vejo ele sendo comparado muitas vezes ao Le'Veon Bell, pela paciência que ele tem, visão de jogo para achar os gaps, né? Só que eu acho que hoje a linha ofensiva é bem diferente da época do Le'Veon Bell lá, né? Então acho que é por isso que você tem esse pé atrás, né? Exatamente isso, cara. A linha ofensiva de Pittsburgh é de noite a diferença do que tinha o Bell naquela época do Bell ganhando liga para todo mundo, né? Então isso me preocuparia. E daí para quem tinha uma linha ofensiva muito forte, que é o caso do Najee Harris, passar para um nível mais elevado, né, de competição e a sua linha ofensiva piorar consideravelmente em relação ao que está enfrentando, é uma preocupação. Então
Eu tenho medo de Najee Harris cair lá em... Na verdade, eu tenho medo de qualquer um cair lá, né? Por exemplo, Travis Etienne caindo lá em Pittsburgh me causaria arrepios. Um lado bom de ir para Pittsburgh é que eles não costumam usar muito dois running backs, né? Um running back vai ter muitas coisas, mas realmente, eu acho que se tem uma posição no Fantasy, né, que é muito dependente do resto do time, é o running back. E a linha ofensiva realmente caiu muito de nível, e eu acho que o Big Ben também atrapalha um pouco, né? Porque o Big Ben, pelo menos no final da temporada passada, não passava nenhuma confiança em passes longos, né? Então a defesa se concentrava muito na frente e realmente pode causar muita dificuldade para o running back. Se for o caso no Najee Harris pra gente. E, Felipe, o que você acha dos outros dois que você falou? O Michael Carter e o Kenneth Gainwell. Você acha assim, que tem algum landing spot para eles que eles podem subir muito, talvez chegar nesse outro tier ou não, assim? Cara, acho que precisaria de um landing spot muito tenebroso para os outros três, assim. Porque, assim, de fato, a gente tá falando de Pittsburgh aqui, de ser um lugar ruim, mas lá pelo menos ele teria o volume. Aí só se for um lugar que ele não tivesse tanto volume. E a linha ofensiva também não fosse tão boa assim. Uhum. Então, eu acho que não. Acho muito improvável que o Carter ou o Gainwell consigam escalar para prateleira de cima, né? E daí tem o Gainwell que é um jogador que eu até gosto, acho um jogador interessante, acho que vai ser um bom jogador para a NFL, mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser aquele workhorse, né? Aquele cara que você vai ter como running back 1, de repente vai ter um comitêzinho ali. Ele é quase um híbrido de wide receiver com running back, né? Se ele caísse num lugar que pensasse parecido com o que o seu parceiro, né, de Memphis, o Antonio Gibson, e tivesse essa possibilidade dele se tornar esse running back 1 claro, aí melhoraria consideravelmente. Mas é muito difícil com que aconteça isso. Eu já fiquei surpreso com que o Gibson conseguiu achar um espaço assim. É que também foi muita sorte, né? Porque ele era na melhor hipótese o terceiro no depth chart no começo do ano, né? Que eles dispensaram 2, né? E o Guys ainda teve aquela maluquice, né? Do Guys fora de campo e tal. Que ali foi exatamente isso. Ele caiu num time que o landing spot era até bom pro Gibson, porque vinha com um coordenador ofensivo que sabia usar aquele tipo de jogador, já tinha usado com o McCaffrey antes. Então você falava, beleza, dá para ver o que vão fazer aqui, mas aí ele vai ficar meio que algemado com o Guys, que eu achava que o Guys seria de fato um baita running back aí na liga, e talento ele tinha, né? O problema era a cabeça. E o engraçado... Duas lesões, né? E depois a cabeça. Exato. O engraçado, eu acho, que fizeram com o Gibson é que praticamente transformaram ele, porque ele vinha de ser um jogador no college com uma utilização parecida com a que o Gainwell tem, né? Com bastante foco no jogo aéreo. E ele foi praticamente transformado num early down back, porque os third downs eram meio que reservados para o J.D. McKissick, né? Então, esses dois últimos running backs, né, o Carter e o Gainwell, principalmente o Gainwell, o melhor, a comparação mais otimista que eu consigo pensar para ele seria achar um lugar que ele tem uma utilização parecida com a que o Austin Eckler tem, por exemplo, né? Ele sempre divide alguns snaps, alguns touches com um cara mais bruiser, né, mais focado no jogo corrido, mas ele tem muitas oportunidades e muitas recepções, né? Seria mais ou menos por aí mesmo, cara. Eu gosto dos dois, eu acho que os dois são jogadores que, principalmente pra NFL, não pensando tanto em fantasy, mas também aí é meio caminho andado. Se ser um bom jogador, oportunidade vai se aparecer, eles certamente vão aproveitar. Podem não ser aquele jogador assim que você, tem
Michael Carter tá tranquilo, né? Mas ele pode ser importante aí para preciso colocar ele no slot e tal. Pode ser um caminho aí para Michael Principalmente Carter. Em liga PPR, né? Aí a coisa já fica mais interessante ainda, né? E te perguntar, Felipe, você que faz vários mocks, dos mocks que você acha que tem vaga assim de running back que você normalmente põe um running back lá, qual é o seu preferido e qual seria o pior para você? Deixa eu pensar que eu faço mock até a primeira rodada, né? Porque eu vou fazer primeira, segunda e terceira. Eu acho. Já estou arrependido disso, porque. Eu vi lá no Twitter você começou né? Que você já tinha feito no ano passado, né? Esse é o comunitário, esse vou terminar na primeira rodada. Eu quero fazer um de 3 rodadas, só que já me quebrou as pernas, que já aconteceu uma troca hoje que machucou tudo, né? Que é a do Orlando Brown. O difícil de você fazer o mock é isso, né? Que chega na hora, tem uma troca que ninguém imaginava e arrebenta tudo, né? Que o Chiefs ia pegar um teco, agora trocou, então abriu um espaço para um jogador que a gente não sabe direito, né? Para Baltimore draftar, né? Exato. Pode até que chegue outro teco por lá, mas de fato atrapalha. E daí pensando, que daí provavelmente eu acho que o Najee Harris sai na primeira. Você acha que é o único que vai sair na primeira? Eu acho que sim. Eu acho que é o único. E se não sair o Najee Harris, saiu o Travis Etienne, eu acho que o Najee Harris também não sai na primeira, né? Acho que vai ser um running back. Não tenho certeza qual. Entendi. Mas... E você arriscaria os Steelers pegando na primeira? Eu arriscaria aqui que é Pittsburgh Steelers. Agora, vou te falar uma coisa. Javonte Williams, por exemplo, nos Dolphins, me agradaria muito. Né? Ia ter muito volume, né? Muito volume, né? E daí, só nem agradar quem tem o Gaskin, né? Sim. Quem tem o Gaskin tá achando que vai ficar na boa, né? Mas Dolphins me agradaria bastante. Pensando aqui no topo da segunda rodada. Você acha assim, o Jacksonville, você acha que vai draftar um running back? Eu acho que não. Talvez um do Michael Carter em diante. Mas o top 3 acho que não, porque Jacksonville está na situação que tem necessidade em tudo. Não é hora de gastar. Não é hora de gastar uma escolha. Vai fazer mais ou menos como o Dolphins fez ano passado, né? Que também precisava e escolheu tudo e passou os running backs. Né? Exatamente. E daí, Jacksonville tem bastante escolha no top 50, né? Tem 2 na primeira, tem a 33, tem a 45. Mas Jacksonville é engraçado porque fazendo mock você consegue encaixar, por exemplo, o primeiro saindo. Putz, Jacksonville encaixa bem. O segundo tá indo, Pat Fryer, putz, Jacksonville vai dar legal. Então, tem muita coisa, acho que teria mais valor para Jacksonville. Mas vamos ver o que o Urban Meyer acha, né? Porque vem do college, a gente sabe que no college há um valor muito maior para running back do que na NFL, até porque no college você gasta o seu jogador 3 anos, 3, 4 anos, fala valeu, falou, vai para lá, vai ganhar seu dinheiro. Então, talvez a mentalidade dele ainda seja de ter um running back, mas se tivesse que apostar, não apostaria não. Mas viu, Felipe, deixa eu fazer uma última provocação aí sobre os running backs e citar 2 com estilo distinto do Gainwell e do Carter, que são aqueles mais old school, mais big backs mesmo, que são o Trey Sermon e o Ramondre Stevenson, né? Você acha que, por exemplo, um land spot tipo Atlanta, que não renovou com Gurley e que tá agora com o treinador que potencializou o Derrick Henry em Tennessee, né? Você acha que poderia ser interessante esse casamento aí? Eu gosto, cara. Gosto dos 2, principalmente pensando em Dynasty ali para final de segunda rodada, mais ou menos por ali. Acho que os 2 hoje ainda são jogadores piores do que é o Mike Davis, que chegou lá em Atlanta. Mas acho que os 2 têm capacidade de se tornar melhores. O Trey Sermon é um cara que
que eu gosto mais do que a média também. É um cara que tá acostumado ao contato. O Ramondre Stevenson também é um cara que gosta de ganhar jardas depois do contato. Vai trazer pouca coisa para você no jogo aéreo. Acho que aí é o grande ponto do Stevenson nesse quesito para fantasy. O Trey Sermon, acho que para fantasy é um pouquinho mais completo. E daí, dependendo do landing spot, eu acho que para mim vai depender do landing spot para eu ver quem que eu vou pegar primeiro desses dois caras. Eu ia lhe perguntar se você, além desse top 5, tinha algum jogador abaixo desses 5 que você daria algum valor para o fantasy. Se seria um deles Trey Sermon ou Ramondre Stevenson, ou tem algum outro jogador que você daria valor também? Eu gosto também do Jermar Jefferson, de Oregon State. Também é um jogador que a gente tem no nosso top 10 de running backs. E aí nem estou falando de fantasy. É um jogador que eu acho que o grande problema dele é a falta de gerar jarda depois do contato. É um cara que não conseguia quebrar tackle assim de jeito. Com certeza. É muito problemático assim. Quando eu tava fazendo o report dele, chegou em jardas pós-contato, eu já tinha visto uns 4 tapes dele, eu falei, eu vi algum tackle quebrado do Jefferson nos 4 tapes que eu assisti, e aí eu fui voltar, falei, não, agora eu vou ficar atento qual vai ser o primeiro tackle que ele vai quebrar. E demorou, viu, cara? Demorou. Com certeza. No nosso podcast aqui sobre os running backs, a gente estava discutindo isso mesmo, né, Sejão? A gente estava falando que parece que ele vai, quando vê que vai ter o contato, ele se joga, ele já desiste. É essa impressão que me deu, né? Porque eu não vi ele quebrar quase nenhum tackle. Foi uma das coisas que me botou ele lá embaixo também. É um cara bom, mas eu acho que na NFL ele vai ter muito mais dificuldade com isso do que no college. Ele é um cara que ele tem até o corpo construído de forma com que ele enfrentasse mais, né? Então não é como se ele fosse mirrado e foge do contato, porque se ele tomar o contato ele vai se machucar, se lesionar. Não é o caso. Então faz com que eu tenha uma esperança com que ele mude essa mentalidade dele, porque acho que é um cara que tem uma boa velocidade, tem uma boa mudança de direção, uma ótima explosão, a visão dele e como ele consegue improvisar também, eu acho que é acima da média, mas é isso, o grande ponto dele é força de jogo, não tem ainda, e ele precisa trabalhar isso. Dependendo da onde ele cai, se tem um bom treinador de running back consegue tirar isso da cabeça dele, aí ele se torna um jogador muito interessante. Só que se ele se tornar esse jogador interessante, o cavalo já vai ter passado. Então, assim, é um jogador que eu estaria disposto a arriscar, sabe? Entendo. E vocês, meninos? Sérgio, André, algum outro jogador que vocês, da posição aí, que vocês teriam alguma ideia que podia se dar bem também? Pra gente terminar aqui com os running backs. Eu gosto do Khalil Herbert. Eu acho que ele tem assim um pouco de físico, que talvez se ele tiver um bom landing spot, ele pode ser um turn down back. Acho que ele com certeza está bem abaixo desses outros que a gente falou, principalmente do top 3, né? Eu acho que o top 3 é bem separado dos outros. Eu quero ver muito quem vai draftar o Chris Evans, que é um jogador que eu gostei, só que ele jogava num time que era horroroso, que era o Michigan, que parece que eles não sabem aproveitar o talento que eles têm. O quarterback deles era horroroso, então o ataque dele não fluía. E o Chris Evans não joga, né? Não jogou no ano passado teve um opt-out, teve lesões, mas era um jogador que eu gosto, então eu quero muito ver para onde ele vai ser draftado. Eu consigo citar o Kylin Hill, de Mississippi State. A preocupação maior com ele é o fato dele ter dado o chamado opt-out tardio aí, né? Ele jogou 3 jogos, salvo engano, só em 2020, e aí teve um desempenho muito abaixo do que ele tinha tido em 2019, e aí decidiu abandonar novamente. Mas eu vejo características muito interessantes nele, tem uma bela de uma aceleração, além de um equilíbrio
bom para aguentar as pancadas, né? E se a gente estiver falando só em estatísticas, o Chuba Hubbard, né, canadense, que gera bastante discussão, eu acho. Ou você ama ou você odeia. Se você puxar só o número, o cara tem números extraordinários, né? Mas ao mesmo tempo ele chega com aquela bagagem de várias corridas, só 328 apenas em 2019, se não me engano, no segundo ano dele, ele já chega com aquele tanque mais baixo, né? Com a gasolina mais baixa. E o Chuba Hubbard é um cara que eu adorava em 2019. Não veio pra 2020, cara. Eu não sei o que aconteceu. O Hubbard, pra mim, ia brigar lá no topo pela classe. E chegou na temporada, parece que perdeu o atleticismo, perdeu a mudança de direção. O que tá acontecendo? Não tem mais aceleração do Hubbard. Então eu fico com questões com o Chuba Hubbard. Ele chegou no Pro Day e teve um Pro Day ótimo. Só que eu não consegui enxergar isso no tape de 2020. Então, e tanto é que a produção dele também caiu consideravelmente em 2020. Então, me preocupa para ver qual o Chuba Hubbard que vem por aí. O Chuba Hubbard de 2019, o de 20, o do Pro Day. Parece ser o famoso boom or bust, né? Que a gente tanto tem que lidar no Fantasy, né? Realmente o Chuba não voltou do jeito que foi no ano anterior. E aí, rapaz, foi o que fez ele cair até nos nossos rankings daqui, no nosso podcast sobre running backs. Então vamos lá, né? A gente já falou de running back, a gente já falou de quarterback. Eu acho que assim, eu puxei um pouco essa questão sleepers, né? Entre aspas, a partir do top 5 nos running backs, porque a gente realmente tem mais jogadores. Eu acho que quanto quarterback isso fica realmente restrito. Aqueles 5 primeiros ali é mais difícil. Tem jogadores que a gente pode falar em um momento oportuno, mas running backs a gente teria mais opções para analisar, assim como nos wide receivers, né? Fala aí, Filipão, qual é o seu top 5 de wide receivers? Será que a gente tem surpresa aí? Talvez para quem não me siga, não me acompanha aí no Twitter, talvez tenha. Meu top 5 em quinto temos Terrace Marshall, de LSU. Em quarto, Devonta Smith. Em terceiro, Jalen Waddle. Em segundo, Rashad Bateman. E em primeiro, Jamar Chase. Acho que a grande surpresa aí fica por Rashad Bateman em segundo, né? Na frente aí do Waddle e do Devonta Smith. Mas então, essa é a surpresa que você queria, né? Na verdade, aqui ela não foi surpresa, não. Porque no não, é unanimidade aqui. Nos nossos rankings foi unanimidade. A gente só mudaria do seu ranking aí, no meu ranking, só o Terrace Marshall, que eu não colocaria aí no quinto, mas até ele, Jamar Chase, Rashad Bateman, o Waddle e o Devonta Smith na mesma colocação. Para quem ouviu semana passada, que foi o meu caso, né? Parecia que o Caio e o Sérgio, os dois estavam preparados ali, ó, vai ter polêmica no segundo lugar, e os dois tinham Bateman, né? Isso aí. Eu fiquei desarmado mesmo, porque eu pensei que o Caio fosse discordar de mim quando ele concordou. O do Felipe eu já tinha visto no ranking aqui do guia de vocês, então eu já esperava. Aí quando você começou a falar que ia ter polêmica, eu pensei, não vai ser polêmica aqui, não. Não, mas só para discordar um pouquinho, eu só vou citar que eu tenho o Chase numa tier só dele, e na segunda, muito colados dos outros 3, né? O Waddle, Smith e Bateman, mas para mim o Bateman tem menos upside que os outros 2 de Alabama, então ele seria o quarto para mim. E o quinto de vocês, quem que é? O meu quinto é o Tylen Marshall, que eu gosto muito, mas eu botei o Terrace Marshall, o Tylen Wallace, desculpa. O Terrace Marshall pra mim é o 6. Cara, pra mim, se eu pudesse eu citava 5 jogadores, mas eu sei que eu vou ser criticado, mas eu gosto muito do Kadarius Toney ainda. Tem muita gente que acha ele bust, mas eu sei lá, eu me encanto com a capacidade de jardas após recepção que ele oferece. Eu fico com você também, André. E nessa quinta posição,
Eu acho que o Kadarius Toney, pelo menos, tem algumas características que podem realmente levar ele. Entendo porque existe polêmica nessa posição dele aí, mas eu acho que ele tem boas características para sobrepujar posteriormente. Então, Felipe, eu queria saber para você como é que você separa esse tier, né? Que a gente falou aqui. Você acha que você vê muita diferença em algum desses 5? Como é que é para você? Para mim é Ja'Marr Chase numa prateleira só dele. Rashad Bateman, se eu quisesse ser um pouquinho mais firme nas minhas palavras, Rashad Bateman quase numa prateleira só dele também. E aí Waddle e Smith abaixo. E aí Waddle, Smith e Terrace Marshall em outra prateleira. E aí realmente a gente vai ter alguns outros jogadores muito próximos desses que eu tenho. Por exemplo, o Rondale Moore também é um outro jogador que eu gosto demais. E aí eu acho que a questão da altura do Rondale Moore não te assusta, não? Os dois Moores, né? Os dois Moores são ótimos jogadores de futebol americano, mas a gente sempre tem a preocupação de não ser aqueles target hogs pro nosso fã. Porque assim, o Rondale Moore é um cara que média de recepção vai ser sempre baixo de jarda por recepção, porque ele vai estar sempre underneath, sempre naquele jogo mais curto, né? Para ele ganhar depois da recepção e deixa ele brilhar. Coloca a bola na mão dele e deixa ele fazer o seu jogo. Então, é bem possível que ele também não tenha uma capacidade ali de ganhar muitas jardas em uma só recepção, big play. Ele tem uma baita explosão, então ele pode, sempre que tiver a bola ali, ele conseguir quebrar 2 tackles e bater um home run, mas assim, raramente vai ter uma bola longa para ele, né? Então, a big play ele vai ter que criar. Então isso acaba trazendo ele um pouquinho mais para baixo. Eu tenho ele até acima do Marshall para NFL mesmo. E daí um pouquinho mais abaixo tem o Deus do Sol, Amon-Ra St. Brown. Eu queria aproveitar pro Felipe e pro André, que eu não sei qual seria o top 10 de vocês. Pô, você tá me fazendo abrir muito a minha mão aqui, pessoal. Eu tenho tanta escolha de segunda rodada aí. Não precisa pôr em ordem não, então, Felipe. Só coloca os 5 aí, outros 5. Quem ficou faltando aí, acho que o Tylan Wallace também tá aí, tá aí no meio, vocês tentem adivinhar. O Amon-Ra St. Brown, o Rondale Moore, o Elijah Moore. Falei aí, né? Falei os 5 que faltavam. Então, pra mim são esses também, e um cara que eu acho que é um pouquinho mais sleeper, que eu conheci hoje também, me preparando aí para os nossos rankings, é o Dyami Brown, de North Carolina. Gostei bastante do biotipo dele, e é um cara que eu achei bastante equilibrado, assim, em termos dos atributos exigidos de um wide receiver, né? Um cara com uma boa altura, boa explosão, um bom equilíbrio, sabe correr rotas, enfim. Pode ser um cara que sempre tem aqueles wide receivers que surgem dos rounds mais tardios e que podem se tornar estrelas aí, né? Eu gosto também. Acho uma boa aposta, Dyami Brown. O segundo lote de wide receiver de todo mundo é um bando de wide receiver baixinho, né? Esse ano tem muito wide receiver que eu acho que vai jogar de slot. Você já tinha visto isso em alguma classe, Felipe? Você faz o que eu acho que desde 2018, né? Em alguma classe assim você lembra de tanto wide receiver baixo? Não. Inclusive, quem é o alfa dessa classe, que é o Ja'Marr Chase, ele não é alto, né? Ele tem 6'0". Então, até quem a gente acha, os alfas da classe, Rashad Bateman e Ja'Marr Chase, 6'0", não são jogadores altos. Quando você vê o vídeo, parece que eles são mais altos do que eles são mesmo. Quando você vai checar a altura, você se surpreende, né? Foi o que aconteceu comigo. Exato. Né? Acaba tendo aí o cara mais alto aí da classe, do topo da classe, acaba sendo o Terrace Marshall mesmo. E daí vai ter um outro aí, sleeperzinho, que é o Nico Collins, que eu também gosto bastante, que também é alto. Esse eu gosto muito também. Tô Como querendo sair com ele em todos os drafts. Eu tô também cheio de pique de terceira rodada e uns... esse daí já é meu alvo.
Essa classe merece mesmo, como o Sérgio falou, merece um top 10, porque realmente tem muito jogador a aparecer na NFL e no Fantasy, e a gente é bom discutir mesmo. Vou fazer uma pergunta, Felipe. O jogo do Rashad Bateman lembra o Michael Thomas? Michael Thomas? Eu nunca tinha parado pra pensar no Michael Thomas, pra ser sincero com você. Foi a primeira impressão que eu tive, que parecia. Olhando a tape. Eu acho que o Michael Thomas é um pouco mais físico que o Bateman. Gosto um pouquinho mais do contato. A minha comparação pro Bateman é o Keenan Allen. Sim. Eu ia citar ele, É uma que eu já tenho algum tempo a mais aí na minha cabeça. É um cara que tem um ótimo controle de corpo, tem problemas de drops, para quem lembra aí o Keenan Allen também como prospecto também tinha um pouco isso. Eu acho que o Keenan, eu fico mais com o Keenan Allen. O Michael Thomas eu não tinha parado para pensar. Mas ainda dentro do top 5 aqui, você tem algum receio do tamanho do Jalen Waddle e do Devonta Smith? E é por isso que eles estão aqui mais abaixo, né? Principalmente o Devonta Smith. Devonta Smith com 6'0" de altura e 166 libras, né? É algo que me assusta bastante. Sei que o jogo dele não é ganhar com peso, não é ganhar na fisicalidade, embora seja um cara que tenha mãos firmes e que em bola 50-50 você não dá nada para Devonta Smith, ele consegue vencer essas batalhas, mas é um ponto que precisa ser muito levado em consideração. 166 libras são poucos wide receivers que chegaram na NFL com esse peso. A gente lembra aí o Marquise Brown, caso mais recente, que chegou exatamente com esse peso. Só que o pior ainda pro Devonta Smith é que o Marquise Brown era mais baixo, né? Tinha 5'9" de altura, então era um peso mais bem distribuído. Tem aí uns 6 centímetros de diferença aí que atrapalha o Devonta Smith e se torna ainda mais frágil. Me preocupa bastante. O Jalen Waddle me preocupa um pouco menos, porque é um cara que já tem um peso maior e é uma altura menor, então equilibra ainda mais. E é até curioso trazer também o Rondale Moore aqui para o debate, né? Que é outro cara que também tem 5'7" só de altura, é o mais baixo desses que a gente está falando, mas ele também tem 180. O Jalen Waddle, que tem 5'10", tem o mesmo peso do Rondale Moore. E o Rondale Moore, você não fala que ele tem 5'7". É um cara que ele vai atrás do contato, ele vai machucar, se tiver com um nojinho de dar tackle nele, não vai taclear, ele vai passar por cima. Então, assim, é um cara que joga muito maior do que seu tamanho mostra. É um cara com biotipo de running back, né? Uma bolinha de boliche, só que com skills de recebedor, né? Exato. É aquele baixinho ousado, né? Que briga com todo mundo. Exatamente. Falando isso pra Sérgio, porque Sérgio não gosta dos baixinhos, não. Não, pra Fantasy eu não gosto muito não, porque eles ficam muito relegados a slot, aí fica dependendo muito de PPR, então eu prefiro mais os altões mesmo. Não, mas eu, do alto dos meus 1,72 aqui, me vejo obrigado a defender um pouquinho a classe dos baixinhos, viu? Eu queria saber do Felipe quais são os landing spots. Qual é o bom e o ruim que você acha que vai ter nesses os nomes grandes que podem chegar nesses jogadores, né? Na primeira rodada a gente tá vendo vários mocks com vários wide receivers, né? Arizona Cardinals me deixaria triste se caísse algum wide lá. Eles vão precisar de mais 4 bolas para dar para todo mundo, né? Exato, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Christian Kirk na temporada que vem, que já é free agent, mas aí já tem um cara lá que exige bastante target. Então eu não queria dividir com esse cara, que é o Hopkins. E um que eu gostaria, até vou deixar o meu clubismo de lado aqui, que é o Saints.
O Saints, por exemplo, se caísse um Rondale Moore, eu ficaria muito satisfeito com o landing spot do Rondale Moore, porque você vai cair num lugar que você tem claramente o número 1, que é o Michael Thomas, ele vai continuar sendo o número 1, não tenha dúvidas disso, mas você tem um ataque que consegue, um treinador que consegue ser criativo para usar esse tipo de jogador. Então eu ficaria muito satisfeito para fantasy se um Rondale Moore caísse em New Orleans. Não, eu acho que essa troca de hoje só me deixou assustado e com pena de quem vai para Baltimore, né? Porque lá não tem quase nenhum volume. Eu acho que, para mim, acho que é o pior landing spot, né? Que eles dão pouquíssimos passes. A gente tem alguns cenários ali, né? Por exemplo, da pick 27 a 31, 27 é Baltimore. Aí se você tá querendo preciso pegar um wide. Você fala, não sai agora não. Aí em seguida, vem o Saints, você fala, putz, agora sai. Saiu, pick 29, Packers, putz, sai agora também é bom, agora é bom. Isso que eu ia falar. Aí logo em seguida, Ravens de novo, não, agora não. Então, assim, você vai ficar feliz que seu wide receiver tá caindo para chegar nessa região, né? Mas também tá triste e apreensivo que ele pode sair para Baltimore. Exato. Essa retinha final de primeiro round acho que vai ser das mais importantes para os amantes de fantasy, né? Porque a tendência de ter uma corrida para os recebedores é altíssima, né? E o Panthers, você acha que vai pegar algum para substituir o Curtis Samuel ou vai ficar só com o Robbie Anderson e o DJ Moore de target, com muito target mesmo? Eu acho que vai ficar só com os dois. Chegou o David Moore também, né? Que vem de Seattle, que vira e mexe com o bala target lá do DK Metcalf na Red Zone. Eu acho que ele já tá o suficiente assim, para um wide 3. Pode ser que apareça aí algum no dia 3, é bem provável que apareça, porque tem ainda bastante escolha, né? Ali. E tem muito wide receiver nessa classe. Exato. Então pode ser que aconteça, mas aí acho que não vai impactar a fantasy, não. E vamos lá, que a gente agora vai falar dos tie-ends. Tem provavelmente uma unanimidade aqui para todo mundo no primeiro lugar, mas eu queria saber aí, Felipe, qual é seu top 5 de tie-ends? Para fantasy eu não tenho nem top 5, tá? Isso já mostra o quão fraca que é essa classe. Para mim é Kyle Pitts em primeiro, disparado, 3 prateleiras na frente. Kyle Pitts em segundo, Kyle Pitts... desculpa. Exato. Em segundo, Pat Frymouth, de Penn State. Em terceiro, Brevin Jordan. E aí, quarto, quinto, sexto, sétimo, pra mim tá tudo no mesmo balaio. Muito difícil. Pode ser que um ou dois aqui que apareça, que seja alguma coisa relevante pra fantasy, mas eu não apostaria em nenhum, pra ser bem sincero. Mas aí, só pra não falar que eu não disse das flores, em quarto, Hunter Long, e em quinto, Kenny Yeboah, de Ole Miss. Eu acho que esses últimos dois, por exemplo, eles vão ser aquele caso do Tyrant que não vai produzir muito no primeiro ano, né? E muito provavelmente vai ser chutado pelo time que draftá-lo na dinastia. Então não precisa, né, draftar, né? É bem provável, assim, que seja aquela escolha de quarta rodada, final de quarta rodada, sabe? Quando você fala, não tem mais nada aqui. Vou pegar o Tyrant e ver o que acontece. E na primeira movimentação na temporada, né, tem que chutar alguém, vai ser ele que vai ser chutado, né? Exatamente. E aí vai aparecer pré-temporada, não vai ter hype nenhum em cima. O fulano ainda precisa aprender tal coisa. Não acho que vai ser relevante para fantasy, não. Mas viu, Felipe? Queria te perguntar, porque eu vejo com cada vez mais força uma tendência de colocarem o Kyle Pitts como escolha número 1 overall nos rookie drafts pro fantasy, né? E acho que isso motivado muito pela escassez da posição, né? Porque cada vez mais difícil de achar alguém que preste, a não ser o famoso Big Three lá do Travis Kelce, George Kittle e Darren Waller, que é um cara com quem o Pitts é muito comparado, né? Talvez também diante da fartura de recebedores e da questão de que os running backs vão depender muito dos landing spots, né? Você acha que vale essa primeira escolha geral no Kyle Pitts?
Olha, quem tiver esse culhão de selecionar ele com a primeira geral, eu vou bater palma, assim, pela coragem. Eu não escolheria na primeira geral. Né? Eu tenho a 1.3, a 1.5, eu estou muito pensando nele nessas escolhas. Mas na primeira geral eu ficaria um pouquinho chocado, eu não faria. Eu entendo porque realmente se tem ali os 3 que realmente fazem diferença, e aí você vai ter mais uns 3 ou 4 que são titulares, são Tyrands 1, e sei lá, do 8º para baixo é uma briga de foice no escuro. Tudo mesmo barco. Tem semana que você vai escalar o Dalton Schultz e ele vai fazer pontuação aí para entrar no o Tyrande 10 da semana. É touchdown ou nada, né? 8 pontinhos ou 0. Exato. Então, eu entendo essa vontade de achar esse difference maker, né? E daí eu acho que vai depender muito de como o time aí da pessoa que tem a 1.1 tá formado. Se é a escolha original, é do cara, eu vou aconselhar não fazer isso. Porque se você ficou com a 1.1, você tem problemas graves, né? Não vai ser o George Kittle que vai resolver seu problema. Mas se, por exemplo, você fez uma troca e acabou ficando com a 1.1 de outro cara e falta essa posição para você, aí acho que faz bastante sentido. A minha pergunta seria assim, considerando os recebedores, né, jogadores que estão recebendo a bola aí, fazendo uma leve mistura aí dos rankings de wide receivers e Kyle Pitts aí, vocês colocariam ele aonde? Eu colocaria ele como segundo. Ficaria atrás aí do Ja'Marr Chase e bem em segundo tranquilamente, assim. O Ja'Marr Chase, falando, eu também coloquei ele no meu Tier 1 isolado aí também. Mas o Kyle Pitts, eu acho que também ficaria com ele nessa posição. Eu acho que ele sai até ali a terceira, quinta escolha do draft, muito provavelmente, apesar de que tem uma correria grande aí por running backs sempre, né? Então talvez ele caia um pouquinho e fique do 5º ao 7º, por aí. Eu acho que ele não passa disso nos rankings de fantasy, não. Vocês concordam? Não, eu acho que é muito dependente do time, né? O que o Felipe falou, por exemplo, os times, o primeiro time é um time, muito provavelmente o primeiro time a escolher no draft, né? É um time muito fraco, muito ruim. Então o Tyrande não vai resolver, principalmente que o Tyrande, mesmo o Kyle Pitts no primeiro ano, ele não vai ter uma temporada do que a gente acha que pode vir a ser, né? Pelo menos assim espero. Ele pode ser um ponto fora da curva, mas ele não vai ser um diferencial. Então, eu acho que o primeiro time, acho que até o 5º, assim, eu acho que tem outros jogadores que você poderia escolher. A partir daí, principalmente se você tem um time que precisa de tight end, eu acho que ele vai ser uma solução a muito longo prazo. Eu acho que ele tem um teto tipo de Travis Kelce mesmo. Acho que ele vai ser aquele jogador ele vai ser aquele wide receiver na posição de tight end no fantasy, né? Então, se você tem um time arrumado e está precisando de um tight end, eu acho que principalmente no longo prazo ele vai ser sensacional. Eu concordo que essa questão histórica até, né, pelo menos para o fantasy, de que é uma posição que demanda um tempo maior de transição do jogo universitário para o profissional, né? É muito raro tight ends produzirem números muito relevantes na temporada de calouro. Seria uma questão para o fantasy de construção de elenco mesmo, né? Se você tiver essa necessidade, valeria bastante. E se você estiver bem servido nas outras posições, porque a gente também sabe que se o wide receiver você pode se virar de uma forma melhor, com uma maior oferta de jogadores nessa posição, running back também, cada vez menos tem os chamados workhorses, né? Então, dependendo de onde os 3 principais que a gente já citou aqui caírem, fica difícil não escolher um deles nas primeiras escolhas dos drafts de calouro, né? Positivo.
Concordo. E fora o Kyle Pitts, pra gente falar aí pelo menos de algum tight end, tem algum desses, pelo menos até o Fry Murphy e o Jordan, Felipe. Você acha que algum deles pode ser que apareça em algum momento na NFL, que lhe dê algum retorno no Fantasy? Fora o Fairmont e o Brevin Jordan? Ou falando dos dois mesmo? Não, falando dos dois mesmo. Tá, eu gosto muito do Pat. Acho um jogador bem completo. Acho ele um baita bloqueador. Acho até subestimado esse ponto no jogo dele. Então, assim, pra Fantasy, falar um baita bloqueador, o pessoal já fica até triste, né? Putz, lá vem o Jay Howard novamente. Pena que bloqueio não vale ponto. Exato. Mas acho ele um baita jogador. Acho um cara que tem um belo atleticismo, bom ball skills, cara que vai produzir depois da recepção. E eu vejo ele assim na segunda prateleira, também separado do Brevin Jordan. Brevin Jordan era um cara que eu tinha uma expectativa maior pro atleticismo dele. Um cara que chegou no Pro Day e me deu uma decepcionada. Esperava mais dele, esperava um atleticismo que me fizesse vender um potencial maior aí do Brevin Jordan, coisa que não aconteceu. E foi até assim, decepcionante mesmo. Ele não foi um freak. Não, ele foi mal, assim. Então, preocupa. Mas ainda assim, eu fico com o que eu vejo no tape, né? Que também é um cara que consegue produzir legal depois da recepção. É um cara que tem um bom route running, que tem um tamanho legal para a posição. E ainda é um jogador jovem. Então isso dá expectativa aí para ele produzir aí mais pro futuro. Eu queria perguntar para você, o Pat Frymouth, se comparado com o draft do ano passado, que também veio muito difícil de tight end, você acha que ele ficaria lá no topo? Ou você põe alguém da temporada do draft de 2020 acima do Frymouth? Não. Do ano passado a gente tinha ali Cole Kmet, tinha Adam Troutman, o que mais que eu tô esquecendo? Aí acho que logo em seguida já veio os Tyrants dos Patriots, né? O Asiasi. Isso acho que saíram só os dois, Dalton, né? Só King, né? Não, eu acho que o Frymouth é mais jogador que esses dois, que pra mim são os que faziam frente. Eu tinha o Troutman como Tyrant 1 da classe passada. Inclusive eu acho que é uma aposta legal aí pra comprar pra Fantasy, que agora vai ter mais espaço. E acima do Cole Kmet, que também acabou saindo como primeiro tight end, mas o Frymouth para mim é mais jogador em basicamente todos os aspectos que esses dois que eu tô falando. É um jogador mais completo também, então eu gosto bastante do Pat. No ano passado, em Dynasty, esses Tyrants estavam saindo mais ou menos em que ponto? Terceira rodada? Era mais ou menos por aí, né? Terceira, isso. O Frymouth eu acho que deve sair antes disso, né? É um jogador de segunda rodada aí pra Dynasty. E também aproveitando, o Frymouth, ele é muito especulado para ser escolha dos Jaguars, né? Com a segunda escolha deles do primeiro round já. E você acha que seria um casamento legal aí com o Trevor Lawrence? Como você acha que seria esse entrosamento deles? Cara. Gosto. É uma dessas escolhas que eu falo de Jacksonville, encaixa bem aqui o Tyrantzinho, o Frymouth, porque ali, se a gente parar pra ver, ele não vai ter competição de Tyrant, né? Ele vai chegar para ser o Tyrant 1 disparado. Tyrant 1 agora no depth chart dos Jaguars é o Christian Hurts, que eu conheço muito bem, que era dos Panthers. Então, assim, não tem a mínima possibilidade do Hurts fazer frente ao Frymouth. Tem a menor possibilidade. E ele já é um Tyrant que tem a característica de ser mais bloqueador. Então, assim, é um jogador que eu vejo entrando aqui, assumindo titularidade do dia 1 e
com sobras, assim, bem tranquilo mesmo. Queria perguntar o potencial de esporte do Kyle Pitts. Você acha assim, ele se encaixaria melhor agora para estar produzindo logo na NFL? Atlanta, eu acho que é o mais provável de acontecer. Eu não fico feliz, mas também não fico triste. Acho que tá bom, poderia ser melhor, mas também poderia ser muito pior. Eu acho que o ideal ali acabaria sendo um trade-up que a gente tem visto, né? Pensando aí numa realidade mesmo, era dos Cowboys de repente subindo aí, que daí montaria um ataque dos mais dinâmicos da história da NFL, né? Com CeeDee Lamb, Amari Cooper, Kyle Pitts, Zeke Elliott, Dak, mas aparentemente não deve acontecer, inclusive o Rappaport falou isso hoje já, que eles não devem subir. E daí acho que pensando na realidade mesmo, acaba ficando Falcons e Dolphins. Acho muito difícil que ele passe das 6, assim. Então, entre um e outro, eu vou te falar que eu prefiro que fique lá em Atlanta mesmo, viu? Eu vou te falar que eu não acharia Atlanta muito tão mal assim, não. A gente não pode esquecer do que foi o Austin Hooper lá há 2 anos, né? Exatamente. Né? Teve números muito interessantes. Então, aí você colocaria um tight end muito mais atlético, muito mais capaz de receber passes, num ataque com um quarterback prolífico no jogo aéreo, um esquema de jogo, que agora vai ter mudança lá, né, de comissão técnica, mas o Matt Ryan, ele sempre busca o seu tight end, principalmente na end zone ali, só quem perderia valor seria o Hayden Hurst, né, que chegou aí para substituir o Austin Hooper e não foi tão bem assim ano passado. Esse daí, se você ainda não vendeu, você já perdeu dinheiro, né? Vou te falar que eu investi algumas ações nele ano passado e me dei mal, viu? Eu tô nesse time também, André. Tô por aí. Faz parte, apesar né? de que eu não consegui pegá-lo em muitas ligas, só que acabou que eu peguei, eu realmente me dei mal. O Taend que me deu retorno excelente ano passado, Thomas. Né? Meus times para finais aí de praticamente Washington, Antonio Gibbs, o Mexique e o Logan Thomas sempre estavam por lá no time. Aí. Beleza. Então a gente está aqui com as skill positions bem servidas, uma discussão excelente, táticos, uma discussão quero lhe agradecer por estar aqui hoje, por aceitar o podcast e lhe agradecer por jogar com a gente, porque você veio o nosso projeto lá do BRFF, participou e é um cara fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do que a gente tem que esperar esses dias, que já está chegando o draft, estamos ansiosos, vou acompanhar aí nessa live, viu, meu velho? Opa, estarei esperando lá, porque vai ser legal essa live, vai ter convidados especiais ali, sorteio, ali a arte da live já está sendo produzida, tá bem maneiro, então convido aí todo mundo a ir lá no YouTube, procura o canal do On The Clock, procura On The Clock Brasil, se não achar, de repente procura On The Clock, aparece canal de relógio, né? Mas On The Clock Brasil, certamente você vai achar, não tem problema não. Não, só colocando On The Clock já aparece já, pô. Né? A gente já conseguiu passar essa fase. Eu acho que vocês já passaram. Tem a prioridade ali no search do Google já. Porque antes, logo quando a gente abriu o site, pesquisava On The Clock, era... tinha um site de reparo de relógio, que eu falava, meu Deus do céu, o que tá fazendo? Fala aí, Felipe, fala aí, Felipe, se meu nome é Caio Ribeiro, você acha que eu vou passar quando essa questão aí dessa busca do Google, do comentarista Caio Ribeiro lá da Globo? Nunca. Mas não tem nem comparação, pô, você é muito melhor que ele, cara. Nunca passarei.
Vai ter que remar bastante, cara. Com certeza, com Vai ter que certeza. acertar muito ranking, né? Ano também, para ver se tem uma possibilidade aí de aparecer aquela fotinha no cantinho, assim, né? Oxi, esse não é o Caio Ribeiro, o que é esse Caio? Né? Pois é. Já rola algumas confusões aí de vez em quando, mas a gente vai levando, vai levando. Beleza. Felipe, cara, agradecer, seu trabalho excelente. Uma discussão dessa aqui para o nosso podcast é muito enriquecedora para o público. Com certeza, a gente tá todo mundo se preparando aí para ver o draft. Acabou o draft, eu tenho certeza que os drafts de Dynasty já vão começar. Eu mesmo já tenho um começando no dia 3, que o povo já não aguenta mais esperar. E a gente tá aí. Ou você, né, Caio? Falo por mim. O povo, já não consigo esperar. Já aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Né? Já aconteceu, mas não fui eu que causei. Eu só participei com muita vontade. Fiquei tranquilo. Ano passado foi a primeira vez que eu joguei Dinastia com o Caio. Eu tava em casa, tranquilo no domingo. Vamos começar o draft. Começou domingo à noite. Caraca, que isso? Todo mundo topando, meu Deus do céu, correria. O pior é que eu era o primeiro a escolher ainda. Caraca, nem preparou. Mas não foi no meio do draft da NFL, não. Esse aí foi depois, porque ia começar a segunda, aí eu comentei alguma coisa e não fui eu, hein? Eu comentei alguma coisa, amanhã vocês estão preparados, aí eu começo a... Não, começa agora. É sempre assim. Pô, não vai, cara. Domingo a gente começa, aí sexta-feira, 18 horas, cara que já saiu, já bateu o ponto, já manda mensagem no grupo, assim. E aí, rapaziada, vocês estão ansiosos? Não estão a fim de dar uma pitadinha mais cedo, não? Já fica com a mão coçando ali para sem colocar relógio, só pra gente ir indo e assim, termina tudo na sexta mesmo, né? É verdade, acaba tudo lá na sexta mesmo. Beleza, e se você que está ouvindo aí já acompanha o trabalho do BRF Futebol, já acompanha o trabalho do On The Clock, compre o guia dos caras, bicho, é um guia super completo. Se você quer acompanhar o draft e quer saber sobre os jogadores, quer saber mais informação, acompanhe a live, porque vai ser muito mais interessante do que você ver lá os comentaristas lá de fora falando. Você vai ter o pessoal daqui falando da impressão deles com os jogadores, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Acompanhe pela live e compre o guia do On The Clock. Se você acompanha o BRFF, a gente está aí com o nosso plano de assinante esse ano. Se você fizer o assinante anual, você vai poder ter, inclusive, a mentoria, vai ganhar o livro de futebol, que a gente já vai lançar nas próximas semanas, a segunda edição. Com certeza você não vai se arrepender. Valeu, pessoal. Um abraço, Serjão. Dá seu tchau aí. Um abraço, Caio. Agradecer ao Felipe pela presença e parabenizar o André pela estreia. Sempre bom receber galera nova aí. Felipe, o trabalho deles é muito bom mesmo. E o bom do guia deles é que você compra, chega quase instantaneamente. Você faz o Pix e já cai lá no seu e-mail. Então, se até quinta-feira vocês que ainda não tiverem comprado, pode comprar, que deve ser muito bom ver o draft com um guia desse, que vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Depois eu vou dar minha nota lá no Twitter pro Felipe. Beleza? Parabéns pela estreia, André. Um grande abraço. Dá seu tchau aí, meu velho. Muito obrigado ao maior Caio Ribeiro do Brasil. Muito obrigado ao Sérgio. Muito obrigado principalmente ao nosso convidado mais que especial, Filipão. Acompanha a gente aí no BRF Futebol e vamos aí por mais. Estou muito honrado de ter estreado e sempre à disposição. Um abraço, gente. E valeu, Filipão. Onde é que a galera lhe encontra aí nas redes sociais? Fala aí um pouquinho do trabalho, por favor. Quem quiser me acompanhar lá no Twitter, @LipeVieira. Rede social, basicamente, fico exclusivo ao Twitter mesmo. Mas segue lá que eu falo bastante, vou falar, obviamente, bastante de draft aí nos próximos dias. E bastante de fantasy. De vez em quando eu dou meu espetáculo lá. Não é tão frequente, mas NFL e draft eu tenho falado bastante. Então, se tem Twitter, me segue lá. E quem não comprou o guia ainda, tá nos últimos dias, então dá essa moral aí pra gente, valoriza o produto nacional, né, que a gente tem aqui.
e tanto de NFL quanto de Fantasy aqui com o pessoal do BRF Futebol, que é importante pra gente. Parece que não, mas ajuda bastante e motiva bastante também a gente a continuar fazendo. Se não tivesse gente comprando o guia, o On The Clock não estaria desde 2018 aí fazendo, né? Então, graças a todo mundo que a gente consegue manter essa frequência aí anual e cada vez mais a gente está aumentando nosso conteúdo, graças a todo mundo aí que ajuda, seja comprando guia, seja se tornando assinante. Enfim, é isso. Obrigado pelo convite. E sempre quiser falar de Fantasy aí também, me traz. Eu não sou o especialista do Fantasy, mas eu gosto de dar meus pitacos de vez em quando. Não, o convite já está feito aí para a gente ver depois dos landing spots como é que a gente arruma esses rankings de novo, viu? Vamos ver. Aí você vai esperar eu fazer os meus drafts, tá? Com certeza. É isso que a gente fala, eu e Sérgio. A gente fica jogando, abrindo o jogo todo, os caras vão fazer draft com a gente sai lascado, tá demais. Beleza, e se você acompanha o BRF Futebol, vá lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, @BRFFutebol. Se você quer ir no site, é o www.brffutebol.com.br. Acompanhe a gente e vamos lá, que tem muita coisa interessante para o Fantasy, para o Draft. E um abraço. Valeu, pessoal.